Gravando. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a live vai ser sobre prisão civil, não é? Conforme combinado e conforme regra aqui no Instagram, em lives. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando. Já temos algumas pessoas aqui. Eu vou dando aquele alô a Erika Lagoas, Simone de Mello, o Arilson, o grande Arilson, aquele nosso chopp, hein? Tudo bem? Pessoal, bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Vai ser muito legal. Bom que tem Arilson aí que é juiz. Espero que venham outros juízes aqui para a gente poder trocar ideia. Muito assunto importante. A prisão civil, na minha opinião, ela precisa ser reestudada. É muito importante o que vem acontecendo. O Brasil prende-se muito, mas não necessariamente prende-se bem. Entendeu? Então, eu gostaria de trocar ideia. Eu preparei algo aqui semi-high-tech. Como vocês podem ver, eu vou tentar uma projeção aqui atrás. Nem sempre dá certo, né? Mas isso é o de menos. O que importa é o conteúdo, tá? Que eu vou tentar passar aqui pra galera. Bem legal. Tudo é questão de perspectiva e, claro, ponto de vista. E nesse caso não vai ser diferente, tá? Eu vou expor o meu ponto de vista sobre a prisão civil, sobre o tratamento que ela vem recebendo no Brasil hoje e o tratamento que, na minha opinião, seria mais adequado. Muito embora está longe de ser algo, né, perfeito, não tem como, né? Estamos no Brasil, temos sempre problemas, mas espero que a gente consiga trocar ideia e eu consiga chamar a atenção de vocês para uma coisa. Existem muitas, mas muitas incoerências no texto legislativo, incoerências entre o texto legislativo e a realidade, incoerências entre o texto legislativo do CPC e outro tipo de lei, como por exemplo a própria lei de alimentos, incoerências entre o texto do CPC e o texto do Código Penal e entre o sistema processual civil e o sistema processual penal. Então a gente tem 1 hora, eu estou dando aqui mais um tempinho para o pessoal ir chegando, está chegando, mas 1 ou 2, 3 minutinhos a gente pode fazer aqui sem o menor problema. Mas não importa, quando estiverem presentes, vai ser muito legal, vai ser um prazer trocar ideia com qualquer pessoa que vem aqui. Tá legal? Então, eu quero começar falando uma coisa. Vocês viram a provocação, né? As provocações que eu lancei na minha postagem aí, no meu story, né? Esses dias, desde domingo, né? Para ver se o pessoal se ambientava e o que trazia para o debate, entendeu? Porque são tantos questionamentos que chega a ficar impressionante, entendeu? Então vamos começar assim. A gente tem muito mais, galera, do que um novo CPC, um novo Código de Processo Civil. A gente tem um novo sistema de direito processual civil no Brasil. Preciso repetir, por incrível que pareça. Mais do que um novo Código de Processo Civil, um novo CPC, a gente tem um novo sistema de direito processual civil no Brasil. Até aí está dando para me entender? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém, por favor, responda aqui, que eu continuo daqui para não precisar voltar. Tudo jóia? Ótimo. Então, pessoal, já vou dizendo assim, eu não posso aceitar as solicitações de participação, porque esse negócio costuma travar, entendeu? Então, eu estou vendo todo mundo que está entrando aqui, grande Ronaldo, mestre, acabou de entrar, Zedu Coelho, beleza, vocês estão fazendo joinha, eu acredito que estão me entendendo bem, me ouvindo bem. Então, vamos continuar. Aqui, na cozinha da Paty, já disse sim, perfeito, ótimo, vamos continuar então. A gente tem um novo sistema de direito processual civil. Sabe o que isso quer dizer? Uma série de coisas. Não são admissíveis hoje em dia, por exemplo, posturas que antes eram vistas como não necessariamente de má fé, mas também não de boa fé. Conseguiram entender? Entre a má fé e a boa fé, existe uma zona cinzenta gigantesca. A pessoa não agiu de má fé, mas ela está longe de ter agido de boa fé. Então a gente pode falar assim, não é uma postura de má fé, mas é uma postura contrária à boa fé. Não teve intenção dela, agora aquele ato dela não foi legal. Então vejam, a pessoa requer no curso do processo produção de prova pericial. O juiz indefere e profere a sentença sem essa prova pericial. Essa parte que requereu apela, reverte, anula-se essa sentença e manda o processo prosseguir.
O juiz, então, fala, já que você queria prova pericial, ok, pague o perito, está aqui o perito, pague os honorários do perito, é a parte silencia. Aí o juiz, ei, você não me entendeu? Eu vou de novo te pedir, pague o perito, senão você vai perder a prova. A pessoa não paga o perito e perde-se a prova. Olha, anulou uma sentença, teve dispêndio de ato processual, teve dispêndio de atividade processual, o pessoal do cartório trabalhando, o pessoal do tribunal trabalhando para anular. E quando anulou essa sentença, voltou para o juiz de primeiro grau, aquela prova que ele tanto queria e anulou a sentença, ele não produziu. Ele acarretou o perdimento dessa prova. Antônio Marcos, voz, aquele abraço. Tem sentido isso? Isso será que você puniria por má fé, sancionaria por má fé? A gente talvez dissesse não. Agora está longe de ser contrário à boa-fé. Requerimento de produção de várias provas. Isso é contrário à boa-fé se essas provas não tiverem pertinência. Elas não tiverem capacidade de realmente influenciar no espírito do julgador para ele elaborar uma sentença a favor, né, do que você pretende convencê-lo. Também não tem mais sentido atrasos injustificados de audiência, redesignações de audiência. Como diz o Zé do Coelho aqui, ó, a experiência, o princípio da colaboração está realmente sendo negligenciado, é preciso fiscalização. E é preciso fiscalização, sabe de quem? De todos os profissionais. Porque nós temos não um novo CPC, nós temos um novo sistema de direito processual. A boa-fé foi positivada, ótimo, mas ela já estava entre nós. Será preciso escrever, será preciso desenhar para que a gente se comporte de boa-fé no dia a dia? Será preciso desenhar para que a gente não abuse do exercício de direitos, prerrogativas, posições processuais? Eu posso demandar, eu sei que está prescrito, mas eu demando mesmo assim. Para o juiz reconhecer a prescrição, eu demando em foro que eu sei que não tem competência. Incompetência relativa, eu sei, mas eu vou continuar esperando que a parte requerida alegue isso em preliminar de contestação, porque o juiz não pode, a rigor, conhecer de ofício. Isso não é meio contrário à boa-fé? Não soa meio estranho a vocês? Para mim soa. Então, com essa nova ordem de coisas, esse novo sistema de direito processual, é preciso fazer, sabe o quê? É preciso desaprender. Sim, você ouviu certo, é preciso desaprender como se operava o código passado. É preciso se reaprender, ou seja, aprender de novo como a manejar o novo código. Existe um novo sistema, não se esqueça disso. Trazendo isso para as questões de família, você fala, o direito de família é o mesmo. Sim, apesar do direito de família ser sempre dinâmico, né? Ele é um dos domínios mais dinâmicos do direito, daí a sua maravilha. Agora, quando ele é litigiosizado, quando ele é judicializado, ele se processualiza, quais regras que se aplicam? As do processo, as desse novo sistema de direito processual civil que eu tenho tanto falado. Então vamos a alguns exemplos. O novo código trouxe a favor do exequente ou do credor um aparato gigantesco. Novas ferramentas. A gente viu na grande mídia, nem precisava ser na mídia especializada. Na grande mídia, bloqueio de CNH, retenção de passaporte. A gente via também juros escalonados. Uma série de fatores que antes não havia previsão no código. No novo sistema, além de haver previsão no texto de lei, há previsão também, além de haver previsão no novo sistema, essa previsão agora está no CPC, no texto da lei, facilitando a operação por parte dos profissionais. Então, o credor teve um aumento da sua munição. O credor agora pode, por exemplo, com o auxílio do advogado da parte contrária, ou não necessariamente do advogado, as próprias partes conflitando, podem dilatar prazos processuais, se eles quiserem, convencionando. Eles podem convencionar sobre uma série de prerrogativas que eles têm. Eles podem convencionar pelo não uso de determinada medida executiva. Muitos têm lido, muitos têm escrito, até com posicionamentos do STJ, meio que afirmando que para que se use os meios que eles chamam de atípicos, aqueles que não estão previstos no texto do CPC, seria necessário se esgotarem os meios típicos, ou seja, aqueles que estão previstos no texto do CPC. Vocês concordam com isso? Olha, na minha opinião, e obviamente respeitando todo o posicionamento em contrário, até porque isso aqui é uma atividade acadêmica, eu discordo desse posicionamento. Vejam, por exemplo, um exemplo banal da nossa área aqui da família.
o credor tem à sua disposição a prisão civil. Ela é uma medida executiva. Eu vou abordar isso mais de perto daqui a pouco. Ela é uma técnica executiva. Como seriam, por exemplo, as trentes, aquelas multas, a multa periódica. É uma medida coercitiva, não é? Executiva de índole coercitiva. Impõe-se para que dobre-se a resistência do devedor e ele cumpra o que ele tem que cumprir. Seja construir um muro, seja despoluir, seja ligar o estabelecimento dele à rede de esgoto, no caso de alimentos, seja pagar, seja inscrever o nome do filho no plano de saúde. Até aí tudo ok? É uma técnica executiva. E ela é super grave, não é? Ela acarreta uma das maiores privações que nós temos. Tem a nossa retirada da nossa vida, que é crime, e tem a privação da nossa liberdade, que é um dos bens mais valiosos que a gente tem. Então, imaginemos que ela está positivada no código. Partindo desse pressuposto, desse entendimento, de que só poderia lançar mão de medidas atípicas, seria obrigada a ir para o meio mais grave, para só depois de esgotá-lo ir para o meio mais brando, contrariando a lógica do sistema. Não seria mais racional se essa parte falasse, por exemplo, a prisão está ali como uma medida executiva, mas eu não quero usar ela. Eu prefiro bloquear o cartão de crédito dessa pessoa. Eu prefiro, a depender do caso, reter a sua CNH. Vejam, eu não esgotei a medida típica, porque a medida típica era até mais grave. Então eu preferi, em prol de tudo, porque preso, seja civil ou criminal, ele vai para a cadeia. E na cadeia tem gasto público com ele, não tem? Além disso, eu falo sempre, não no Brasil, mas digamos na Suíça. Eu ouvi falar que rebeliões em cadeias na Suíça são um terror. Entendeu? Aterroriza os suicinhos lá, ficam loucos de tanta rebelião em cadeia. Não aqui no Brasil, mas digamos que essa moda pegue por aqui. E as cadeias brasileiras, a gente comece a fazer rebeliões em cadeias brasileiras. Não é a realidade, a gente vê nos filmes. Mas se acontecer aqui, o preso civil está dentro da cadeia. Ele tem gasto para o Estado, que ele precisa comer lá dentro, lavar a roupa da cama onde ele dorme. Ele precisa assear onde ele dorme. Enfim, com uma medida do exequente, será que ele não poderia falar, não, bloqueia a CNH desse sujeito? Até porque pode ser que o filho, ou a ex-esposa, ou o ex-marido, porque mulher também devedora de alimentos, vai para a cadeia, possa falar, não, eu não quero ver essa pessoa atrás das grades. Eu não prefiro reter a CNH dele. Até porque, a gente vai abordar aqui daqui a pouco, vocês vão ver, no Brasil, muitos já sabem, a prisão pelo novo CPC também estava prevista anteriormente. É cumprido em regime fechado. Ou seja, contraria-se mais uma vez a lógica que esse camarada pudesse ter pelo menos o horário de manhã para trabalhar, ser recolhido à cadeia no período noturno e aos finais de semana e feriados. Não sei, para mim parece ser mais lógico, mas o CPC aparenta, nosso sistema de direito processual civil meio que aparenta estar trazendo algo de sanção na prisão civil, uma espécie de vingança privada, às vezes, quando aquilo não é sanção, e a gente vai ver daqui a pouco. Então, agora que o pessoal já entrou mais, eu já fiz essa introdução, que temos um novo sistema de direito processual civil, e aliado a ele, até conferindo uma certa base, o novo Código de Processo Civil, muito embora não só um código desse fundamento a um sistema, porque o sistema jurídico precisa de norma jurídica, não de texto de lei. E o que o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal traz, são textos de lei. Dali o intérprete extrai a norma. Olha, a Camila MF16 está falando, ela é da polícia. Prender um cara por conta disso, não, muitas vezes a dívida está paga e o fórum não manda nada contramandado. Até lá, já solicitamos o cara para a cadeia. Está aí o depoimento. Ela é policial lá em São Paulo. É claro, galera, eu já deixo bem claro, eu não estou aqui vitimizando o devedor de alimentos, não. De jeito nenhum. Agora, eu também não estou vilanizando esse camarada. Lembrem-se, a gente vai ver vários pontos aqui que é o que eu gostaria que, no mínimo, vocês refletissem a respeito. Tá? Refletissem sobre, por exemplo, já vão pensando aí, adolescente faz filho? Faz. Adolescente menina, engravida? Engravida. Ela pode deixar a guarda do filho com o pai, que pode ser maior, por exemplo? Pode. Esse pai pode cobrar alimentos dessa mãe? Se ela for emancipada, o que vocês acham? Pode.
E se ela não pagar alimentos? Uma adolescente emancipada pode ir presa? Se sim, onde? Valeu, André Lopes, grande abraço. Acompanhe aí, eu gostaria de ouvir sua opinião. Esse é um ponto. A gente vai debater sobre vários, tá? E eu gostaria de ver a participação da galera aqui. O pessoal está chegando legal. Bom contar com a participação de bastante gente. Já tem aqui agora, nesse momento, 65 pessoas participando nesse momento, o que é muito bom, tendo visto que eu estou fazendo isso no meu próprio perfil, né, aqui do Instagram. Então, galera, eu gostaria de voltar para onde eu tinha começado. A gente, então, tem um novo sistema de processo civil. Boa-fé, coibição de atos abusivos, abuso no exercício de posições jurídicas. Isso não é mais bem-vindo hoje em dia. Raquel, você está empolgada hoje, né? Eu estou vendo. Fala, Matheus. Fala, Karina. Ei, Patrícia Ansok, Catili Lemos, aquele abraço. Um abraço para Gorete. Então tá, esse novo sistema. E eu falava, um aumento das possibilidades de o credor receber. Como, por exemplo, medidas que eles chamam de atípicas, ou medidas não previstas ali no CPC. Retenção de CNH, já falei. O credor também pode descontar, como já podia, das rendas do devedor a pensão vencida, desde que não comprometa a própria vida do devedor. Por exemplo, ele ganha R$1.000 e você desconte R$800. Claro que não, agora até 50% das rendas do devedor pode haver a retenção, sim. As atrasadas e pode até acumular as vincendas, desde que somadas não ultrapassem esse percentual. Aumento da garantia do credor, não é? O credor agora também pode... Tamara Lívia, seus livros estão chegando, hein? Então você também pode, agora, já podia, por permissão da jurisprudência, agora positivado no texto, inscrever o nome do devedor no Serasa, na SPC, no cartório de protesto, que vai levar para a Serasa. Sabia? Você pode fazer isso. Então é mais um meio de uma medida que não está prevista no rol... Perdão, não está prevista no rol das medidas ali do devedor de alimentos. Muito embora esteja o protesto da dívida. Agora, por exemplo, para um credor municiado de título extrajudicial, não tem essa previsão exata, mas, por uma construção, você consegue chegar a esse dispositivo. Santa Catarina assistindo, Mônica Grisoli, legal, um abraço. Conseguiram compreender? Mesmo não estando, porventura, no texto do 528 ali, que inaugura o cumprimento da sentença ou do pronunciamento judicial que condena ao pagamento de alimentos, você pode fazer uma construção e chegar a protesto da dívida pelo artigo 528 e ingresso do nome do camarada no SPC por outro fundamento. Mas veja, não está teoricamente prevista ali. Será que o credor não poderia preferir lançar a mão dessa do que da prisão civil? Será que teria que esgotar aquele rol ali previsto no 528? Protesto e depois prisão? Fica aí mais um questionamento. Então, o credor tem a seu aparato essa possibilidade. Ele tem a possibilidade de fazer convenções processuais. Sim, as convenções processuais é o artigo 190. Ele pode calendarizar o procedimento em acordo. Ele pode fazer uma série de coisas. Aí vem o CPC novo e faz alguns problemas, cria algumas impropriedades, ele criou algumas incoerências internas e, como eu disse, externas. Vamos a algumas delas? Então vamos começar. Galera, qual o prazo de prisão? Hoje em dia o prazo da prisão civil é de até 3 meses. Não são dias, está previsto em meses. Claro que você pode prender em dias, claro, desde que esteja dentro, não tem problema. Mas tem prazo mínimo e prazo máximo. Prazo mínimo, 1 mês. Prazo máximo, 3 meses, pela mesma dívida. E lembrando, a dívida que acarreta esse encarceramento é aquela que compreende as 3 prestações anteriores, imediatamente anteriores ao ingresso da medida, se for uma execução, ao ingresso da execução, se for o cumprimento da sentença, a cumprimento da sentença. Fran Favarato, e quando o devedor fica desempregado no curso da execução, essas medidas são válidas? Está vendo aqui atrás, Fran? Um dos painéis aqui, eu vou projetar a jurisprudência aqui, uma delas envolve isso. E você vai ver, fica ligadinho aí. Então, voltando, 1 mínimo, 3 máximo de prisão, sendo que o que permite o encarceramento é o débito
que compreende no máximo as 3 antecedentes e as que se vencerem no curso do processo. Olha a Patrícia perguntando, e quanto à proporcionalidade? Li artigo seu e tinha essa possibilidade. Sim, eu vou te explicar, Patrícia, fica ligada aí. Então, essa dívida é chamada de atual, as 3 anteriores e as que se vencerem. Só ela possibilita a aplicação dessa técnica processual, ou seja, da decretação da prisão civil. Eu abro um outro parêntese aqui. Muqui Advocacia, ela é Coporanga, eu trabalhei nessa comarca, eu sei quem está aí, grande abraço. A prisão civil, na opinião de vocês, eu tenho a minha, vocês acham que ela é uma prisão criminal, de ordem penal? A prisão civil é uma prisão de ordem criminal? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, ela é prisão civil, de ordem civil. Logo, galera, ela não é uma prisão sanção, uma prisão que faça a restrição, acarrete a restrição da liberdade do devedor porque ele fez alguma coisa, porque ele descumpriu a ordem de pagamento, porque ele abandonou o filho. Não a prisão civil. A prisão civil era uma prisão para, lembra daquelas preposições? A, de, com, por, pelo, para, em? A prisão civil, ela não é a prisão por. A prisão por é a prisão criminal. Porque o cara cometeu o homicídio, ele é preso como sanção. Porque talvez ele tenha cometido um dano, ele é preso como sanção, como punição a ele. A prisão civil é para. É a preposição para, não é por, é a para. A decompor pelo para. Ou seja, ela é a função coercitiva, não é pedagógica, Karina Montoril. E André, a prisão pode ser convertida em prisão domiciliar. Você vai ver um dos julgados que estão aqui atrás de mim. Silvana Belloni, Linhares, aqui um abraço para Linhares, eu trabalhei lá também. Então a prisão civil, galera, ela é uma prisão coerção, não é uma prisão sanção. Ela não tem caráter pedagógico, ela não quer ensinar necessariamente uma pessoa, ela quer forçar você. Forçar você não é te ensinar, ela quer que você cumpra, não importa se você cumpre aprendendo ou desaprendendo. Ela é coercitiva, ela é uma prisão para. Então, enquanto a prisão criminal é uma prisão por, a prisão criminal, porque você fez, a prisão criminal é uma prisão para que você pague. Exatamente. A Carolina ASM disse, Caroline, a prisão civil é uma forma de forçar, levar ao pagamento do débito. É isso aí que ele quer. Então, ela tem que ser enxergada como? Todo sob essa ótica do direito civil. Ela é uma prisão civil, ela é um instituto do direito civil, ela não pode ser equiparada a um instituto de direito penal. E aí o Zé Du Coelho, grande advogado aqui no estado, com toda a sua experiência, já percebeu e botou ali. Mas aí o CPC vem e fala em regime. Como que eu vou ter regime? Como que eu vou ter regime se eu tenho prisão civil? Então ele vai progredir o regime? Não tem lógica. Essa é uma incoerência. Uma incoerência externa. O CPC contrário ao sistema do CPP. O sistema de direito processual contrário ao sistema de direito processual civil, contrário ao sistema de direito processual penal. Bahia, um abraço, Lani, valeu. Bahia está presente. Entenderam a primeira incoerência? O CPC fez isso. Então eu falava do prazo, 1 a 3 meses. Só que, galera, o CPC é de 2015, não é? O CPC 73 também de 73. Antes deles tinha uma lei, a Lei de Alimentos, e ainda existe essa lei, 5478 de 68. O número deve ser alguma coisa assim, Lei de Alimentos, 5.400 lá de 68, ou seja, anterior. Ceará presente, Luciana. Quem dá uma consultada no artigo 19 da Lei de Alimentos? Se alguém quiser colocar aqui, a Josefa, que está aí na Bahia, quer pesquisar, Josefa? Ou alguém? O artigo 19 fala sobre o quê? Que o juiz, para compelir o devedor a pagar os alimentos, pode adotar uma série de medidas, entre elas o aprisionamento civil do devedor por até 60 dias. Lei 5.478 de 68, está aí na cozinha da Pati dizendo. Dá uma conferida no artigo 19. Até 60 dias, se ele fala até 60 dias, qual é o prazo mínimo? Não tem. Pode ser 1 hora. 1 hora está dentro de 60 dias? Tá, não tá? É até 60 dias, 1 hora? É. Então pode. Pode decretar por 10 dias,
por uma semana, até 59 dias, 60 pode, 61 não pode. Então, o que o código e o sistema processual fez? Desde 73, não é novidade, mas vocês vão ver o problema. A lei de alimentos, 1 a 60 dias. Não, até 60 dias. Menos que um dia, podem ser em horas. Sistema do novo CPC e do CPC anterior. 1 mês mínimo agravou a posição do devedor. Antes ele podia ficar 10 horas, 1 hora, 5 horas, 5 minutos. Agora, 30 dias no mínimo. 1 mês no mínimo, nem 30 dias, 1 mês no mínimo. Acaba dando 30 dias, mas 1 mês. Máximo, antes era no máximo 60 dias, agora no máximo 3 meses. 3 meses. Enquanto a lei de alimentos falava aquilo. Isso aqui é o pior. A lei de alimentos continua falando. O CPC não revogou o artigo 19 da lei de alimentos. Antes do CPC 15, esse agora, entrar em vigor, tinha um debate gigante em alguns tribunais. Consulta aí no Google. Como se alguém falasse alguma coisa e os outros não fossem consultar no Google. Dá uma bugada aí que vocês vão ver. Enquanto o Código de 73 falava de 1 a 3 meses, a lei de alimentos continuava falando só 60 dias. Então falavam, ora, as duas leis estão em vigor. Qual que vale? Aí uns falavam assim, pelo critério da especialidade, a lei de alimentos. Aí outros, não. Especial por especial, o CPC no artigo 733, o CPC de 73, né, que ele foi revogado, é mais especial ainda, porque ele trata da execução de alimentos. Aí outros falavam, não, mas aquela lei de 68, ela é mais libertária, então vale ela, porque ela tem de 0 até 60 dias. Fala, Pedro Henrique, garoto, grande fera, mestre. Até 60, então ela é mais libertária, devia ser prestigiada. Aí outros falavam, bom, mas quem está em risco aqui é os alimentos, a sobrevivência de um credor. Grande abraço, Pedro. De um credor, então por isso medidas mais gravosas. Tanto que os tribunais, bate aí, Tribunal de Justiça de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, bate no Google. Conflito aparente entre normas, ou antinomia, lei de alimentos, CPC, o antigo. O novo CPC, com a faca e o queijo na mão, poderia ter revogado o artigo 19 da lei de alimentos. E ele enxergou a lei de alimentos. Porque ele fala lá no artigo 1072, inciso 5º, ele fala, revogam-se da lei de alimentos os artigos tal. Mas ele deixou o artigo 19. Ana Vládia Feitosa, miga, me responde essa, Ana Vládia. Deixou o artigo 19 na lei de alimentos. Poderia ter revogado. Logo, possivelmente, adivinha o que vai acontecer? Os questionamentos que assolavam os tribunais, aqui, ó, na cozinha da Pátio postou o artigo 1072, inciso 5. O CPC de 2015 revogou os artigos 16, 17 e 18, mas deixou o 19. Agora, por quê? Nunca vou saber. Dá uma lida depois. Como que os tribunais vão se comportar? Possivelmente como se comportavam antes. Por que ele deixou o 19? Por que não revogou expressamente, como fez com o 16, 17 e 18? Então vem uma incoerência. Os tribunais vão debater a respeito de novo sobre isso. Você quer ver uma outra incoerência? Eu vou até projetar aqui na tela atrás de mim. Então olhem isso. O sistema penal faz o quê com o devedor de alimentos? Na verdade não é o devedor de alimentos. É o pai que abandona o filho. Se ele cometer abandono material, está ali na tela, aparecendo. Vamos ver se fica legal esse meu sistema high-tech precário. Ó, artigo 244. Confiram aí. Abandono material. O abandono material prevê o quê? Olho na tela ali, fazendo um favor. Vamos lá, meu sistema high-tech meio falido. Artigo 244, nem coube na tela. Abandono material. Está ali, ó. Deixar de fornecer alimentos para... Lá vai de novo. Vamos ler na tela. Deixar sem justa causa de privar alimentos ao cônjuge, filho menor, inapto para o trabalho, proporcionando os recursos necessários. E a detenção, galera. E aqui sim, é criminal. De 1 a 4 anos. De detenção. Não é de reclusão. Cabe regime fechado nisso aqui? Inicialmente fechado? Não cabe. Não cabe regime fechado. Está invertida a imagem?
André, se eu quero deixar todos malucos ou vesgos, por quê? O que está acontecendo? Inverteu a imagem? Bom, eu vou continuar. Ninguém me respondeu? Então, olha só. Aí a gente vê. Tá. Voltar a imagem? Sim, invertido. Bom. Precisa de ajuda. Tá espelhado, Flavinha? Como que desespelha? E agora? Ah, entendi. Entendi o que vocês quiseram dizer. A imagem lá de trás que está espelhada. Ou a minha imagem está de cabeça para baixo? Ah, tá. A imagem dos slides. Então esquece, abre o artigo 244 do Código Penal. Tá, esquece o texto atrás de mim então. Esquece. Se meu sistema high-tech não funcionou. Então vou desligar a televisão. Pronto. Acabou a inversão de texto. Então vamos voltar. Vocês querem? Artigo 244 do Código Penal. Vê se é possível prisão. Tem algum penalista aí de plantão que possa me ajudar? Processualista penal? Não tem como ter regime fechado no crime de abandono material inicial. Regime fechado inicial é impossível. Agora, qual é o regime do devedor de alimentos civil? Ou seja, a prisão civil é mais gravosa do que a prisão penal. Aquela por crime, aquela por. Aí o Sandor Góes já respondeu, não cabe. Mas na prisão civil, o próprio legislador falou o quê? Regime fechado. Você quer ver outra coisa? Dá uma olhada nas súmulas vinculantes. 26 e 56. 26 e 56. Elas falam sobre o quê? A inexistência de estabelecimento penal adequado impede que a pessoa cumpra pena, o criminoso, condenado, cumpra pena naquele estabelecimento. Faz sabe o quê? Como já perguntaram aqui. Vai para o regime mais brando, prisão domiciliar. E o regime e a súmula vinculante 56, ambas são favoráveis, a 26 e a 56, são favoráveis aos condenados talvez até em crime reincidente. Reincidente por crimes, por todo tipo de crime, do mais gravoso que você imaginar. Crimes hediondos. Enquanto para o devedor de alimentos da prisão civil, o devedor de alimentos que vai preso por prisão civil, para ele não tem tanto abrandamento assim. Zedu, grande abraço, sensacional, valeu. Fica para a próxima, mas vai estar aqui, guardado aqui no meu perfil. Então vocês estão vendo a incoerência com o sistema penal? O cometidor de crime de abandono material tem uma situação mais branda do que o devedor de alimentos. Beleza. E às vezes o apenado por crime hediondo tem direitos reconhecidos pela súmula 56 e 26 de não cumprir a pena em um regime específico, de não cumprir um estabelecimento específico. Por quê? Por quê? E outra coisa, no crime de abandono material, cabe prisão preventiva? Não cabe prisão preventiva, não tem violência nesse crime. A pena dele não comportaria. Cabe aquele sursis processual, ou aquela suspensão condicional do processo? Cabe a pena até 4 anos. Então, vejam, ele nem pode ir para a cadeia, até porque se ele for condenado, vai ser obrigatória praticamente, na maioria dos casos, a substituição da pena dele por uma restritiva de direitos no lugar da privativa de liberdade. O devedor da pensão civil, preso pelo juiz da vara de família, não tem nenhuma dessas prerrogativas. Então, para mim, são grandes incoerências no texto. Agora vamos para outros pontos. E eu gostaria de ouvir a participação da galera aqui. Galera, eu volto com aquela pergunta inicial. Adolescente faz filho? Faz. Adolescente pode ser emancipado? Pode. Se ele for emancipado, ele pode ser demandado? E sozinho responder por sua obrigação?
Pode. Ele pode ser preso se um devedor de alimentos inadimplente for um adolescente que não pagar a pensão por aqueles motivos do Código, inadimplemento voluntário e inexcusável. Pode ou não pode? Veja o problema. Digamos, se ele é adolescente, ele é pai de uma criança. A criança tem direitos assegurados na Constituição e no Estatuto? Tem. E o adolescente? O pai? Também. Não teriam dois institutos protetivos atribuindo segurança para dois sujeitos ao mesmo tempo que estão em situação conflitante? Como seria isso possível? Outro caso, uma mulher tem um filho, ela não cuida do filho. Ela atribui a guarda por algum outro motivo para o pai dessa criança, ou para a mulher casada com ela, ou que vive união estável. A questão de gênero aqui, na união não importa, importa nesse segundo questionamento. Esse filho não está com ela, está sob a guarda do outro. Essa mulher não paga alimentos. Ela pode ser presa, porque a detenção, o encarceramento do devedor de alimentos, como nada na vida, pode levar em consideração gênero. Mas essa mulher está grávida. Ela pode ir para a cadeia em regime fechado. Se lembram de um julgado recente do STF? Marcão, aquele abraço, hein? Obrigado pela força, sensacional a questão do adolescente. Feliz que você tenha gostado. Então se liga nessa. Você lembra de um STF, um julgamento agora há pouco tempo? Libertou da prisão preventiva as mulheres que estavam grávidas, ou em estado puerperal, ou tinham acabado de dar à luz. Você lembra disso? Um habeas corpus que libertou todas as mulheres nessa situação? Mulheres que haviam cometido crime. Logo estavam cumprindo a prisão, pena, porque elas tinham feito algo considerado como crime. E se ela for devedora de alimentos e estiver grávida, ou no estado puerperal, e ela dever alimentos para o filho que está sob a guarda do outro pai, ou da outra mãe, ela pode ir para a cadeia? É mais um questionamento. Vamos então para idosos. Idosos. A responsabilidade dos avós, ela é complementar e subsidiária. Tem que primeiro esgotar os recursos dos devedores principais, são os pais, para só depois ir para o patrimônio ou para a coerção pessoal dos avós. São chamados alimentos avoengos. Avô pode ser preso por dívida do pai ou da mãe que não pagou alimentos para o filho? O avô devendo para o neto? Pode. O STJ tem diversos posicionamentos falando que pode. Tá certo? Nem sempre avô é idoso, não é? Mas e se for avô e idoso? Vai prendê-lo por uma obrigação que a princípio cabia aos pais e ele é avô em relação a esse neto? E se ele for idoso, avô, idoso e ainda tiver com algum problema de saúde, o que não é incomum, vai mandar para a cadeia? O STJ, se sensibilizando a esse tipo de situação, fala assim: ora, em alguns casos, a medida constritiva, essa medida executiva de constrição da liberdade, ela é muito gravosa. Então, por que não substituí-la? Como o doutor André perguntou, o juiz do Rio de Janeiro, André Lopes, não caberia regime domiciliar? Os tribunais estaduais concedem. Há pouquíssimo tempo, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, isso foi para o STJ, acabou reformando a decisão. Em outros estados, eu também sei que concedem. Por que não? Preso criminal tem direito a regime, à prisão domiciliar? Tem. Então aqui a Letícia Aucha está respondendo aqui: caberia ao adolescente medida socioeducativa ao invés de prisão pelo não pagamento? Veja, Letícia, a medida socioeducativa é uma medida por ou para? Ela é por. Ela tem índole sancionatória, punitiva. Caberia no caso de prisão civil? Veja, mas se não caberia a medida socioeducativa, que eu não tenho que educá-lo a nada, ali não é sancionatória, caberia prisão, que é mais grave? E se sim, onde esse menino ficaria preso? Ou essa menina, uma adolescente, então devedora? Vejam,
São muitas inconferências. Aqui a Daniela Alves 0707 está dizendo, se a mulher estiver grávida, acho que perde a característica de inexcusável. Pois é, a gravidez é um estado da mulher. É um estado único da mulher. Essa tem a ver com gênero. Agora, então tá, em um pai, homem, que ele não está grávido, mas ele é guardião dos filhos do outro casamento ou de outros filhos daquela união com aquela pessoa, que pode ser homem ou mulher, o credor, que está representando o credor, digamos aqui, vou ilustrar, para ficar mais fácil. Uma criança de 2 anos, 5 anos, saudável, mora com o pai de uma relação homoafetiva. Ele se separa do outro pai dessa criança e esse outro pai, que não é o guardião, está devendo alimentos. Esse pai processa esse outro pai pedindo alimentos. Até aí tudo ok. Adulto, ele pode ser preso. Aí a gente viu, se for uma relação hétero, o pai e a mãe. O pai processa a mãe, buscando alimentos para o filho, que está sob a guarda dele. A mãe está grávida. Muita gente falaria, pô, se nem a prisão preventiva das grávidas foi possível naquele caso, o STF liberou, naquelas condições, tá, não estou falando geral. Mas por que não olhar para essa grávida desse caso concreto? Talvez a prisão não seja o ideal para ela. Beleza, o homem não fica grávido, eu falava. Então tá, o pai, hétero ou homo, tanto faz, vou falar guardião aqui, processa, mas aqui sim, uma pessoa do sexo masculino. Esse homem não é guardião dessa criança. E por isso está sendo obrigado a pagar alimentos para ela. Só que sob a guarda dele, tem outra criança. Com quem vai ficar essa criança se ele for preso? Quer piorar o quadro? Mas nem um pouco utopizar? Totalmente possível de acontecer, especialmente no Brasil? Esse guardião de cá, esse não guardião, perdão, o guardião está aqui, esse não guardião é guardião de uma outra criança e essa criança tem algum problema de saúde. Ela tem, porventura, Down. Como é que ficaria? Você prenderia esse pai? O próprio Priscila Cruz, a DV, está dizendo aqui, se o devedor possui outros filhos dependentes deste, além do exequente, é a questão, Priscila. O que eu quero chamar a atenção com isso, galera, que ainda está no meio do nosso papo. A gente vai fazer o quê? Vilanizar ou vitimizar? Não, não é isso. Vitimizar o devedor e vilanizar o credor porque ele está cobrando algo que é legítimo? Não, não é isso. É que os tribunais e os juízes têm que estar atentos para fazer o sopesamento. Cada caso é um caso. A vida é muito rica para que seja tratada em abstrato. O legislador, ele em abstrato, fez o quê? De 1 mês a 3 meses. Agora, o mesmo legislador em abstrato cometeu, na minha opinião, uns desvios. Botou regime fechado, ele se refere à prisão civil como pena. Então, como isso mesmo, a Carla F. Seixas, a advogada, está dizendo, uma a uma. Aqui, a Priscila Cruz, ADV, está dando uma notícia excelente aqui do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Concedeu habeas corpus em caso recente em que o devedor de alimentos possuía outro filho com deficiência. Foi exatamente o caso que eu falei. Vejam, a análise é casuística. Isso quer ver um ponto que dói de ver? Quem aqui já obteve, já requereu e já obteve a decretação da prisão civil pelo juiz? Levanta a mão. Quando eu era advogado, sim. Eu, como juiz, já decretei. Agora, olhando de perto essas decisões, você consegue ver fundamento, não a causa de estar decretando, o para. A dívida de alimentos está ali. Agora, por que aquele devedor ficou de 1 a 3 meses? Vamos figurar. O mesmo pai deve alimentos para 2 filhos, do mesmo ou de outra união. As duas, no meu exemplo, só para simplificar, guardiãs e são mães, ou pais, tanto faz, entram contra esse não guardião. Para um filho de uma união, ele deve 3 meses, a mulher entrou na justiça, demorou a ocorrer a citação, parará-pororô, ele recebeu a citação, não pagou, viajou, tem 10 meses ao todo, 3 antecedentes e mais 7 no curso do processo. Está na mesa do juiz para despachar. O outro processo é agora o pai de um outro filho com essa pessoa. Ele tem um filho numa relação hétero e um filho de uma relação homo. Só para dizer que a questão aqui não é gênero. Só exemplo. Então, para esse primeiro filho, ele deve 10,
Para o segundo filho, que ele também não é guardião, é do outro pai, ele deve 1 mês, a periodicidade de uma prestação, 1 mês. Esse pai já se antecipou, já entrou na justiça e ele foi citado rápido. Então tem 1 mês aqui e ele foi citado em 15 dias. Então veja, o débito alimentar para aquela mãe, para aquela criança que está representada pela mãe, no meu exemplo A, 10 meses sem a criança receber pensão. No exemplo B, pai e papai, 1 mês e 15 dias. É justo ao juiz, se as crianças forem saudáveis, tiverem 1 ano de diferença, fixar o mesmo prazo de prisão? Não é mais ou menos assim? A dívida está configurada no extrato. No bancário, mostra 0, não depositou nada. A obrigação está aqui reconhecida por causa de uma sentença, de um acordo, que ele tinha que pagar todo dia X de cada mês. De lá para cá se passaram, no exemplo A, 10 meses. De lá para cá se passaram no exemplo B, 1 mês e 15 dias, 45 dias. Por isso, decreta a prisão de o mesmo cara, pelo não pagamento ao filho A, 3 meses. Pelo não pagamento do filho B, 3 meses. Aí você implode o sistema. Fica a incoerência gigantesca. Porque como que ele pode estar sendo compelido para pagar uma dívida mínima por 3 meses? Não é sanção, mas compeli-lo por 3 meses para pagar uma dívida mínima e por 3 meses para pagar uma dívida grande. Não seria mais adequado, Carla F. Seixas, uma pena de prisão? Não é pena. Abandone esse termo da sua vida quando você estiver se referindo à prisão civil, por favor. É medida executiva. Então, uma medida de prisão ou uma prisão civil. Então, voltando. 1 mês e 15 dias. O outro, 10 meses. E o juiz vai fazer o quê? 3 meses para os dois? Ou então tá, menos 1 mês para os dois? Casos? Não é possível isso. O paralelo que eu sempre faço é com outra medida coercitiva, chamada astrente ou multa periódica. Barzinho desse tamanhozinho, sexta-feira vão uns 3 pinguços lá, bebem, aquele bar não está ligado, a sua rede de esgoto, seu encanamento à rede de esgoto, os dejetos vão para um pequeno córrego daquela região, que desemboca numa lagoa, e tem 5 peixes. Uma grande empresa faz um muro de contenção numa represa, cair, destrói todo um ecossistema. O juiz fala, mando que você construa esse muro que você, essa represa, que você realmente volte com ela a funcionar. Então reedifique ela, reestruture, agora dessa vez decentemente. Grande empresa multinacional ou nacional. Qualquer coincidência com fatos reais é mera coincidência. Para o Zé, liga seu bar na rede de esgoto. Medida coercitiva. Multa. Só que medida coercitiva pecuniária, não da física. Né? Vai coagi-lo obrigando com multa em dinheiro. Ao contrário do outro, prende, cerceia a liberdade. Esse só imobiliza patrimônio. Então, seu Zé, nesse seu barzinho, que tem dejeto mínimo, liga no esgoto, sob pena de multa de tantos reais por dia. Grande empresa, reconstrui essa barragem sob pena de tantos reais por dia. Seria justo, tendo em vista as condições pessoais, da empresa, a possibilidade do dano, a extensão disso tudo, a magnitude do evento, chegar para seu Zé e falar 100 mil reais por dia, você quebra o estabelecimento do seu Zé. E chegar para a grande empresa, 100 mil reais por dia, o dono vai comprar um champanhe mais caro e beber às suas custas. Entenda? Isso é sopesamento, não confunde com dosimetria. Não é dosimetria do Código Penal, porque a gente não está diante de pena, mas toda e qualquer medida precisa de um sopesamento, proporcionalidade, razoabilidade. Então, para esse pai que ficou um dia sem 1 mês e 15 dias sem pagar, menos tempo. Gostaria de mostrar o livro para vocês daqui a pouco, tá? Não me deixe esquecer. Para o pai que deve 10 meses, mais tempo. Não é lógico? Acaba com alguma incoerência do sistema. Então cobrem isso dos juízes, cobrem isso dos tribunais, porque é um direito de qualquer pessoa. A decisão tem que ser fundamentada, demonstrar as razões que te convencem e convencer o julgador, e baseada em quê? Nos elementos dos autos. Não há abstração nisso. No caso, o seu João deve para o seu filho Pedrinho, que está representado no caso pelo seu Mário, a quantia de tantos meses, parará, e fixa, se for o caso, da prisão civil. Agora vamos para outros casos.
porque a gente já tem só mais uns 10 a 15 minutinhos, não é? Então, legal, concorrer, tô vendo que eles estão gostando, a galera tá marcando presença aqui, quase não baixou, pelo contrário, subiu, aqui está mantendo a média de 61, 62 pessoas. Então vamos para um caso. Vocês conhecem o adimplemento substancial, não conhecem? Adimplemento substancial? O que é adimplemento substancial? É uma teoria, não é positivada no Brasil, então ela ainda fica no campo da tese, da teoria. Mas os tribunais aplicaram ela à torta e à direita em muitos casos, especialmente em casos de financiamento. Então você tinha 100 prestações a pagar da sua dívida. Você pagava 85, 90, e caso não pagasse, seria, por exemplo, sancionado no contrato lá. E aí realmente seria convencionado no contrato. Se você não pagar, eu te notifico, rescinde o contrato e eu tomo de volta o bem que você estava comprando a prestação. Aí você fala, caramba, mas o cara já pagou 85, 86% da dívida. Então importamos essa teoria, ela surgiu na Inglaterra, ela se espalhou por vários países, tem positivado. Depois vocês pesquisem no Google, Substantial Performance, ou adimplemento substancial. Falava assim, você continua devendo, devedor? Continua, afinal você pagou 85 de 100, faltam 15. Mas a convenção do contrato está muito grave e desproporcional. Poxa, você só deve 15 prestações. Ou se você pagou 90, só deve 10. Por que te tomar? Será que o credor não poderia se valer da via executiva normal? Como, por exemplo, cobrar a dívida, penhorar outros bens, a conta bancária. Isso é o adimplemento substancial. Nas dívidas de alimentos, há um grande questionamento se pode ou não. Recentissimamente, quem me acompanha na internet sabe que eu publiquei ontem um julgado que, inclusive, fiquei muito lisonjeado que citou meu artigo que defende essa tese. E um dos ministros, o ministro Luiz Felipe Salomão, acolheu essa tese, o que eu fico muito honrado e muito feliz por isso ter acontecido, mas o colegiado não aceitou a tese. Essa tese foi vencida por 3-2, pela quarta turma do STJ, agora tem questão de semanas. Foi bom, suscitou o debate, é claro que eu respeito a opinião de todos os julgadores, só não concordo. A dívida de alimentos, ela é uma dívida, num contexto de família. Claro, ela pode representar a sobrevivência? Sim, mas não é por isso que outros institutos do direito não se apliquem. Lembra que a gente tem um novo código? Sim. Lembra que mais que isso a gente tem um novo sistema de processo civil? Sim. Esse novo sistema não exige boa-fé, como sempre existiu, mas agora mais forte. Não exige a contenção de abusos de posições jurídicas ativas, do exercício de direitos. Então, que tal? Eu tenho, como eu falei no início da exposição, várias medidas executivas. Aumentaram o meu leque de minhas possibilidades de receber a dívida. Fala, Gustavo D'Alessandro, grande abraço, meu amigo. Aumentou meu leque de possibilidades. O camarada, o pai ou a mãe, não tem gênero, vamos falar porque o exemplo foi o pai, pagou 95% da dívida. 95% da dívida. Para o credor, existem várias outras medidas de receber esses 5%, como, por exemplo, lembrando do início aqui do nosso papo, bloqueio de cartão de crédito, como, por exemplo, juros progressivos da dívida remanescente, como, por exemplo, retenção de CNH, enfim, bloqueio online, penhora de outros ativos que ele tenha, penhora de bens. Será que é preciso o credor recorrer logo ao meio mais gravoso para cobrar aqueles 5% remanescentes? Lembrem, a teoria do adimplemento substancial, como eu falei no exemplo das prestações do apartamento ou do bem, não acarreta a extinção da dívida, não libera o devedor. Ela não tem efeito liberatório, entendeu? Ela tem efeito obstativo de quê? De impor essa sanção grave do contrato, no caso do financiamento, de pegar o bem de volta. Mas abre-se a via executiva, porque ele continua devendo. Então, no caso do devedor de alimentos, ele continua devendo, e ninguém está falando de efeito liberatório, não, da obrigação. Ele vai continuar devendo, mas, por favor, não prenda o coitado. Não é coitado aqui na questão de vitimizá-lo, mas ele pagou 95%, ou ela. E mais, ele não vai ter efeito liberatório da obrigação, ele vai continuar devendo, inclusive, esses 5% aí, que foi um caso concreto do STJ. Vem e está no meu Instagram e no meu Facebook, quem quiser ver. Então eu defendo, com o auxílio de... Inclusive percebo um posicionamento do STJ, que, claro, é um tribunal que está à frente. Vários ministros da terceira e da quarta turma, eu diria toda a turma, são pessoas que são são vários juízes, são vários advogados, são profissionais do direito que se transformaram em ministros ao longo do tempo, mas que nunca perderam o olhar da sociedade, a convivência do povo.
e por isso abonaram essa tese, mas não foi vencedora dessa vez. Eu espero que em breve aconteça. E pessoal, lembrem-se, adimplemento substancial não se confunde com exoneração da dívida. Ele continua devendo, só não use o meio mais gravoso. Então está aqui, ó, a Alane Cabral dando show aqui. Ó. O adimplemento substancial não representa a extinção da dívida, que a maioria dos julgados ainda não posiciona com coerência. Mas eu percebo, porque está todo mundo falando aqui, as pessoas comentando. Então eu vou tentar responder últimas perguntas aqui nesse final. Está sendo um prazer enorme, mas passa muito rápido. Já temos mais só uns 5 a 7 minutos. Então, por exemplo, a Raquel Vasconcelos perguntou aqui, poderíamos deduzir a pensão das despesas pagas in natura com o consentimento do credor? Vi que o STJ tem aceitado para coibir o recebimento sem causa. Já ouviram falar em uso exclusivo da coisa comum? Só tem um apartamento só, se separa, só o homem continua usando, como acontece na prática. E não é questão de gênero, mas acontece na prática. Só o homem ocupa. A mulher está na rua com o filho. Ele deve alimentos. Veja, a situação dela está mais agravada porque ele está ocupando sozinho. Talvez os alimentos tenham que ser mais altos do que seria se fosse o contrário. Ela está morando dentro com o filho e ele está na rua. Será que não poderia deduzir o valor da habitação, tipo de um aluguel dos alimentos? Afinal, a criança está tendo, se for criança, alimentos in natura, não está? Pela habitação. E lembrem, galera, a gente fala assim, alimentos é questão de sobrevivência? Não discordo. Alimentos é indisponível? Não discordo. Mas e quando é de ex-marido para ex-mulher, de ex-mulher para ex-marido? Imaginem a mulher grávida devendo alimentos para o ex-marido dela, ambos jovens. Teria necessidade de mandar essa mulher para a cadeia porque não pagou pensão? Desculpa. Então vejam essas incoerências. O STJ tem vários posicionamentos, na minha opinião, abrandando o que está certíssimo, que é o Tribunal da Cidadania e está preservando a cidadania, está prestigiando o valor liberdade. Coisa que o CPC não necessariamente fez, eu não sei porquê. Lembrem-se, ele tirou de nenhum dia a 60 da lei de alimentos e botou de 1 mês a 3 meses. Agravou a situação do devedor. Está em descompasso com o direito penal. O direito penal está prestigiando a liberdade. Lembrem-se da súmula vinculante 26 e 56. De quantas e quantas mulheres grávidas foram colocadas em liberdade porque estavam em prisão preventiva em situações subhumanas. Então o direito penal está caminhando meio que, prender é certo, é justo, mas nem sempre é necessário. E a prisão civil do devedor de alimentos? Vai continuar recebendo esse tratamento assim? Sem qualquer consideração, sem sopesamento? Então eu me despeço de vocês, falta um minutinho. Gostaria de apresentar as minhas 2 obras para quem não conhece. Inclusive, quem quiser adquirir, está num preço promocional agora. Basta me comentar aqui no meu Instagram, que quiserem, que eu remeto pelo correio, tá bom? E, pessoal, 1 minuto e 59, Sandor Góes, Letícia Ucha, Andréia, RM Trader, aquele abraço, Mestre, André Lopes. Tudo bem, vocês querem nova live, a gente pode fazer. Só comentarem aqui embaixo, escrevam o que quiserem. Então eu me despeço falando isso para vocês. Gustavo D'Alessandro, grande abraço, vai indo, também estou indo aqui, só falta 1 minuto. Então me despeço de você também, da Alane Cabral, Correia, RM Trader, Lios 2 Rios Olhos, Raquel Vasconcelos, sim Raquel, já tem 1 hora. Na verdade falta 1 minuto e 30 restantes. Então eu gostaria de me despedir de vocês, agradecendo muito todas essas centenas de pessoas que participaram dessa live, tá? Tá mantendo um nível ótimo aqui, isso me impulsiona a fazer uma nova daqui a uns dias, basta vocês quererem e comentarem aqui, suplicando de vocês, profissionais, todos nós somos, o seguinte: provoquem, não abram mão de uma prerrogativa que vocês têm. Nós temos, porque sob a ótica da justiça, não existe jurisdicionado, juiz, e promotor e advogado, todos nós somos jurisdicionados, porque todos nós almejamos justiça. Então todos nós merecemos que os juízes fundamentem adequadamente as suas decisões na análise do caso concreto. E qual caso concreto? O conflito de João e Maria é diferente de Antonieta e Bárbara. Da Bárbara com João é diferente da Antonieta e Maria, e por aí vai. As especificidades de cada pessoa, de cada conflito, devem ser levadas em consideração no momento da fixação da prisão. Se for possível, se for o caso de existir pessoas com deficiência, mulheres grávidas, homens guardiões de outras crianças, pessoas em situação periclitante, adimplemento substancial, provoquem o juiz, perguntem o porquê.
é possível sim não decretar a prisão civil e continuar a cobrança da dívida, porque nenhuma dessas situações tem efeito liberatório da dívida. Tá legal, pessoal? Muito boa noite. Meu nome é Rafael Calmon e eu me despeço de vocês. Vocês me encontram em qualquer rede social. Um abraço.